O amor é uma via de mão dupla. Já ouviu essa frase? Ela faz sentido para você? Então é sobre isso que nós vamos falar aí hoje, dando continuidade à série onde eu venho contando experiências vividas por mim e pela minha amiga Magda Silva no primeiro ano de intimidade diária com Deus. Antes de dar continuidade, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver aqui acompanhando. E se você está aqui pela primeira vez, esse é o primeiro vídeo talvez que você esteja vendo. Esse vídeo faz parte de uma série onde eu venho contando experiências vividas por mim, pela minha amiga, como citei lá na abertura, onde a gente começou a ter momentos de intimidade diário e com compromisso com Deus. Já tem 2 anos, mas essa série eu venho contando algumas das experiências, que são muitas, né, gente? Não tem nem como contar todas aqui, mas aquelas mais marcantes, assim, que vivemos no período de 1 ano. Isso para trazer para você aí a vontade, né, de também viver algo novo com Deus, de também ter experiências com Deus, que é a partir da intimidade, né? A intimidade traz, né, coisas além, né? Quando a gente tem intimidade com alguém, né? Seja por amizade, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de mãe, filho, pai, filho, enfim, qualquer relacionamento onde se tem intimidade, quando a gente, né, conhece bem o outro, a gente se sente na liberdade de falar certas coisas, né? Não só da gente, como também da própria pessoa, às vezes, dando um toque nela sobre alguma coisa, né? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Vocês viram aí, né, na capa, que o amor é uma via de mão dupla. Por quê? Porque se for só de uma parte, não vai dar certo. Uma hora a corda vai arrebentar, né? E na parte espiritual, é claro que o amor de Deus por nós é incondicional. Primeiro eu tenho que falar isso, apesar de eu falar o amor é uma via de mão dupla, sim, porque quando amamos, esperamos também o mesmo em troca. Mas eu quero dizer que Deus nos amou primeiro, né? Até o título que eu coloquei aí no vídeo é Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, que está lá em 1 João 4, versos 19. E o interessante é que, além dele nos amar primeiro, ele nos amou quando ainda éramos pecador. O que isso quer dizer? Ele olhou para a terra e não tinha motivo nenhum para ele nos amar. Por quê? Porque o homem tinha se afastado de Deus e tinha sido destituído da sua glória. Então, ele não tinha motivo nenhum para nos amar, mas mesmo assim, ele nos amou e decidiu dar o seu melhor por nós. E não tem nada que a gente possa fazer que vai superar aquilo que ele fez por nós, né? Lá em Romanos 5:8 fala assim, ó, mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que, estando nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós, como eu citei. Então, aqui a gente vê que amar a Deus não só é um mandamento, porque é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é só um mandamento, é um privilégio amar a Deus, porque ao amá-lo, a gente experimenta uma alegria, uma paz que ultrapassa qualquer coisa. Ultrapassa qualquer coisa. Além do mais, quando a gente para pensar que a gente não fez nada para merecer o amor dele e ele veio e deu o seu melhor por nós, caramba, isso deve, no mínimo, mexer com a gente. Fala, puxa vida, quem é esse? Que sem eu ter feito nada. Aliás, não é só não ter feito nada, é ter feito tudo errado. E mesmo assim, ele escolheu nos amar.
né? Então, esse amor de Deus incondicional e sacrificial por cada um de nós é, faz com que, né, a gente também queira agora da mesma forma amá-lo, né? Com intensidade, com intensidade. E quando eu falei assim, que só se só um lado amar e o outro não, uma hora a corda arrebenta, Deus ele jamais vai nos deixar de, vai Deus jamais vai deixar de nos amar. Porém, não será suficiente para que sejamos salvos se a gente não aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que é a única maneira da gente alcançar a salvação. E uma vez que a gente o aceita e o Espírito Santo vem fazer morada em nosso coração, agora é hora de dar um passo a mais. É justamente de querer conhecê-lo com intensidade, assim como ele nos conhece. E para conhecer, temos que conversar, temos que manter uma rotina diária de convivência, assim como fazemos com qualquer pessoa, não é mesmo? Quem está seguindo aí a série já sabe que eu venho batendo nessa tecla de longe, tá? Como eu disse, se você é novo aqui, vai aqui embaixo no link, aqui embaixo na descrição, aliás, vai ter o link dessa série e vou deixar o link também de outra série onde eu venho falando de intimidade com Deus e da importância que é ter essa intimidade. Além disso, tem vários vídeos aí no canal e todos que você for assistir, você vai ver eu batendo nessa mesma tecla da intimidade, porque é através dela que a gente acessa coisas que não teria como acessar se não fosse pela intimidade, tá bom? Então, no último vídeo aí, que eu deixei aqui no canal, eu vim contando aí algumas experiências lindas, né? Que eu e a Magda passamos, ela passou ali na parte dele, ajudando ela ali na cozinha, né? Coisas do dia a dia. E hoje eu venho contar mais coisinhas, né, tanto dela quanto minha. E aí é o seguinte, nessa caminhada onde lá no início ela já vinha ali, né, a gente já tinha pedido fé, a gente tinha pedido várias coisas, aí para trás vocês vão ver nos relatos. E aí chegou um momento em que a Magda tinha um costume assim, de toda vez que ela precisava de uma graça, de uma bênção, de algo, né, que só mesmo Deus poderia fazer em prol dela, ela tinha o costume de fazer uma campanha de 7 dias de oração. Isso ela já vinha desde muito nova, que ela tinha esse costume, né, de fazer isso. E lá no início, como ela estava já nessa caminhada, né, de intimidade, mas ainda, né, com esse costume. E ela estava precisando de algo que eu nem me recordo o que é, nem lembro se na época ela chegou a falar, mas ela começou, né, se propôs e conversando com Deus a fazer esses 7 dias de oração, só que aconteceu algo diferente. Ela entendeu ele dizer que era para ela, cada dia, pegar um papel, pegar um caderno. E numa folha ela escrever esses 10 coisas que ela queria ou estava sentindo, algo do tipo. E era para listar 10 coisas. E no dia seguinte, ela ia pegar uma nova folha, sem olhar o que ela tinha anotado no dia anterior e tornar a fazer uma lista de 10 coisas. E assim por diante até chegar no último dia. E ela fez, e não podia olhar o que tinha escrito no dia anterior. E ela fez. Quando acabou essa lista, ela não entendeu muito bem no momento o porquê daquilo tudo e tal. E eu lembro que ela chegou a comentar que tinha pedido, mas ela não me falou logo lá naquele momento que coisas que ela tinha escrito nessa lista, do que se tratava. Mas fato é que passado, né, terminou, essa lista ficou guardada por um tempinho e logo ela pegou Covid. A Magda tinha tido Covid lá na época mesmo da pandemia e tinha ficado muito mal, inclusive, eu não a conhecia ainda nessa época, mas ela me relatou. E quando foi, né, no ano retrasado, que foi quando a gente
começou esse momento com Deus, ela teve novamente. E ela ficou acamada. E lembre que, há uns anos atrás, eu falei que ela tinha feito um combinado com ele de pedir que ela não gostava de sentir dor, que ele ensinasse ela com as coisas que ela precisasse aprender com carinho, que se ela tivesse que passar por enfermidade, por dores, que fosse coisa rápida. Então, ela, nesse momento que ela estava acamada, ela, gente, sentia assim, o corpo dela, ela fala que parecia uma gelatina, ela não tinha força nenhuma no corpo, mas ainda assim ela conseguia levantar e fazer a caminhada com ele, caminhada que ela costumava caminhar 30 minutos, mas na época que ela estava desse jeito, às vezes ela conseguia dar só 2 voltas, né? Tinha dia que dava um pouquinho mais, tinha dia que menos, mas ela não deixava de ir. E ela conseguia ir desse jeito, como eu falei, com o corpo que parecia não ter força, parecia não, não tinha força nenhuma. E voltava já direto para a cama. E quando foi um dia, ela estava sentindo um pouquinho de dor. Aí ela pegou e começou a reclamar com ele. Por que que eu tô sentindo? Ela estava se olhando no espelho. Ela falou: por que que eu tô sentindo dor? Eu não te pedi que não queria sentir dor lá no início. Não, porque ela tinha falado com isso lá atrás. Ó, tinha mais tempo. E ela falou assim: por que que eu tô sentindo dor? E começou a se perguntar assim, né? Aí ela entendeu ele falando: porque você não me pediu para tirar a dor. Aí eu lembro dela ter vindo comigo, que a Magda é muito, como que se diz, muito enfática com as coisas. E ela falou assim: Jocélia, você, você tem sua filha, se você vê sua filha, olha os questionamentos dela, que tem, faz todo sentido, né? É, Jocélia, se você tem sua filha passando mal, você vai esperar ela te pedir ajuda ou você vai ajudar? Eu falei assim: bom. Aí eu já pensando assim, se ela tá me perguntando isso é alguma coisa, né? Aí eu falei assim: não, ai, como mãe eu vou me antecipar, eu tô vendo ali, já vou perguntar e tal. Aí ela falou assim: pois é, e tal, e veio que, né, falando. Eu falei assim: não. Falei assim: olha, se ele não fez nada e tá esperando você ir falar, é porque ele tá te ensinando alguma coisa. Eu falei com ela: ele tá te ensinando alguma coisa. E justo, ele tava se ensinando que ele quer que a gente dependa dele. Eu gosto de falar que a gente pode emancipar em qualquer coisa, menos da nossa paternidade celestial. A gente não deve se emancipar de Deus nunca, a gente sempre deve ser dependente dele. E quando a gente vem, como todo filho que chega para um pai ou para uma mãe pedindo algo com jeitinho, com carinho, ele se desmancha. Ele se desmancha todo. E não tem aquela coisa do pai herói? Quando o filho chega: meu pai é meu herói, meu pai me defende, olha, vou contar para o meu pai. Não tem essas coisas de filho? Deus é assim conosco, ele nos enxerga como crianças. E quando a gente conta, né, com ele, conta para ele fica feliz e ele nos atende. Ele só não nos atende quando aquilo vai interferir em algo que a gente precisa aprender. Com essa caminhada que eu venho com ele, eu já entendi isso, porque às vezes a gente pede tanto uma coisa, até mesmo por uma enfermidade, por algo, e quando a gente não recebe, a gente costuma falar assim: Deus não está me ouvindo, né? Tá assim. Tá assim, hoje eu entendo perfeitamente que quando ele não me atendeu, é porque ali tem um aprendizado, ali tem algo a mais que, se ele tirar, não vamos aprender. E aquilo dali é passageiro. Por mais que na hora esteja doendo, seja no físico, seja no emocional, aquilo é passageiro. E logo, logo a gente vai superar e vai ter crescido naquilo que ele, né, precisa. Mas deixa estar que essa questão lá da lista ficou por ali, mas ali já era para ensinar algo para gente. Mas daqui a pouquinho eu volto na questão da lista. E aí, a Magda começou a ficar um pouquinho incomodada de estar muito tempo ali na cama. Apesar de que mesmo que ela estava lá, ela continuou trabalhando
com o computador dela. Ela montou revista para as meninas dela, que o canal dela, ela trabalhava com artesanato aí, chinelos decorados. Ela montou revista, montou cartão de visita, montou, como é que fala, logomarca. Ela se especializou em criar essas coisas, ou seja, adquiriu uma profissão nova, tudo isso enquanto ela estava acamada. Ela ficou 5 meses, gente, sem conseguir levantar. Como eu falei, ela levantava para ir fazer essa caminhada desse jeito e só levantava para poder tomar banho, ir ao banheiro e cama. Ela não dava conta. E mesmo assim, ela estava ali fazendo essas coisas, ele estava mantendo ela sem dor. Ela sentia fraqueza, o corpo não tinha firmeza, mas não estava sentindo dor e sofrendo. Mas aí ela começou a se incomodar, porque ela, uma vida desde muito nova, muito ativa, trabalhando o tempo inteiro, então ela nunca ficou tanto tempo parada. Quando ela começou a reclamar, ele lembrou ela de olhar a lista e olhar de todos os dias qual era a frase ou o pedido que mais tinha lá, pegando assim, essa frase tem todos os dias, essa só tem essa porque, como não olhava anterior, às vezes acabava escrevendo outras coisas. Porque é assim, às vezes naquele momento a gente está necessitado de algo, no outro dia aquilo já passou, entendeu? E a frase que tinha em todos os dias escrito, desculpa, era: estou muito cansada. Porque ela, desde os 17 anos dela trabalhando, ela passou por muita situação e ela trabalhou sem parar. Então, ela estava se sentindo muito cansada. E esse cansaço não era só físico, era emocional também. E naquele momento ela entendeu que ele tinha colocado ela para descansar, literalmente. Olha que coisa linda. E aí, não para por aí. A Magda, ela assim, tinha vindo na vida dela de muitas decepções, passado muitas mágoas, traições. E quando foi ali perto, né, acho que foi antes da pandemia isso, antes da pandemia, que o canal dela já tem para mais de 8 anos, que ela começou a mexer com a internet. Então ela estava justamente no momento onde ela tinha tido uma síndrome do pânico, porque ela tinha visto tanta maldade no ser humano, ela tinha passado por tantas coisas em várias áreas da vida dela, e aquilo desesperou ela de uma tal forma que ela teve uma síndrome do pânico muito forte. E estava em casa e ela de repente viu na internet uma oportunidade de trabalhar para colocar dinheiro em casa e não ter que sair de casa, poder ficar no lar dela ali, né, longe de toda aquela maldade que ela teve contato e que fez tanto mal. Então ela começou com a internet e, né, aquilo ela foi dando certo, né? Primeiro ano, segundo ano, ela naquela alegria toda que ela tem. E ali ela começou a crescer, a ficar, né, muito conhecida, tudo dando certo, quando de repente ela começou a ser perseguida por hacker, gente que entrava nos cursos para roubar conteúdo, gente que se passava, pessoas que colocava a mãe, a avó, pessoas idosas para estar em contato com ela para descobrir o que estava sendo oferecido naquele curso, naquela mentoria. E por aí vai. Os cursos que ela lançava, começava a vender, daqui a pouquinho não vendia nenhum. Eles hackeavam e desviavam para outro site fictício ali, usando o nome dela. E, gente, ela foi passando tanta perseguição que toda aquela maldade que ela tinha fugido daquilo para estar agora ali, ela foi de novo alcançada por tudo isso e ela ficou assim no nível desesperador, né? Então, quando eu conheci a Magda, que quando eu entrei num projeto dela e que conheci ela, depois
falei de Deus em algum momento através de um vídeo, tem aí na história, vocês têm que seguir a série para conseguir entender o que eu estou falando. Então, veio que chegou nesse momento da caminhada, depois desse fato anterior que eu contei, eu li um versículo, alguns versículos, porque a essa altura eu acredito que a gente já, não sei se a gente já estava fazendo os cultos matinais todos os dias ali, mas eu sei que no início era uma vez por semana, no sábado. A gente se reunia pelo telefone para conversar aí sobre a palavra de Deus e eu sempre li alguma coisa. A gente já começou tipo que estudar alguma coisa da palavra de Deus. A gente conversava, ela contava a experiência dela, eu contava as minhas e que a gente estava tendo nessa busca diária ali de intimidade. E eu li alguns versículos que atinou alguma coisa nela. O versículo está registrado, eu separei aqui, está registrado em Mateus 18, 19 e 20, que diz assim: Em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quando eu li esses 2 versículos para Magda, ela falou assim: opa, aí tem uma chave aí. Ela falou bem assim: então, quer dizer que se eu, junto com você, fizer um pedido, aqui está falando que será concedido. Então, eu falei, sim, aqui é uma oração em concordância, né? Um concordando com a oração do outro. Aí ela falou assim, então, nós vamos fazer um combinado. Quando eu quiser uma graça, alguma coisa, eu vou te falar primeiro e tentar te convencer, né? Te explicar o porquê que eu quero aquilo, o porquê daquela graça, e aí a gente ora junto para pedir. Da mesma forma você, quando você tiver algo que você queira pedir, você chega para mim, me convence e a gente ora junto para que seja concedido a você. Eu falei, tudo bem. Então, assim, acho que vocês entenderam o que é uma oração em concordância. É uma oração feita em unidade, com o mesmo propósito, acreditando na promessa de Deus de atender essa oração feita, né? Em nome de Jesus. E, a partir desse versículo, fala que a força dessa oração, né, em união, faz com que Deus nos atenda. Mas por quê? Porque, pensa bem, aqui remete um pouco também ao mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente está se importando com o outro, você há de convir que, né, é porque a gente está demonstrando amor, né? Então isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. E aí, aqui, lembra que eu falei da lista? Que ela era para ensinar alguma coisa? A lista, na verdade, era para ensinar sobre isso para a gente. Que se a gente não tivesse em concordância, olha só, a lista, ele pediu para ela olhar lá o que estava se repetindo, é como se algo estivesse reafirmando ali, né? E a lista era justamente para a gente entender isso, que se a gente estiver em concordância com alguma coisa, a gente vai falar amém. Se não, a gente não deve falar amém. Não é só assim, vamos fazer uma oração junta, a gente pede alguma coisa para vocês e depois pede para mim, a gente fala amém, pronto, Deus vai atender. Não é dessa forma. Não é desse jeito. O amém quer dizer assim seja. Eu estou concordando com algo. Então, não pode ser um amém de qualquer jeito só para agradar o outro. Né? Quando você está numa igreja, isso daí ele vem trazendo também ensinamento. Gente, tudo que a gente vai aprendendo, tudo que às vezes um versículo, algo que Deus nos fala, sempre ele age de forma que resolve várias coisas ao mesmo tempo, ensina, mostra várias coisas ao mesmo tempo. Deus, ele é maravilhoso.
Então, assim, ó, quando você está numa igreja ou qualquer lugar que alguém levanta a voz em oração, você tem que prestar atenção no que está sendo dito. Quando no final você fala amém, você está concordando com aquela oração e atraindo para você tudo aquilo que foi dito naquela oração. Então, a gente não pode falar simplesmente amém como ritual de término de oração. Quantas vezes eu fiz isso na igreja? Milhares de vezes. Milhares de vezes. Agora, hoje não. Hoje eu entendo que quando alguém vai fazer uma oração, eu tenho que prestar atenção. Se eu concordar com tudo que foi dito, eu vou falar amém. Senão, eu não falo amém, fico quieto. Não concordo com aquela oração. E nós começamos a fazer oração, né? Nesse sentido, né? Pedindo algo. E aí, um dos primeiros pedidos que a Magda fez em oração foi que eu não vou lembrar de todas as palavras, a oração que ela faz é linda, porque ela sabe se comunicar muito bem, né? Então, assim, ela fala com todas as palavras aquilo que ela está sentindo, eu acho a coisa mais linda. E eu lembro que ela fez uma oração pedindo a Deus para que ela esquecesse os hackers e todas aquelas pessoas que tinham feito mal ali para ela na internet, tinha perseguido ela tanto que em vários momentos ela pensou em desistir, ela pensou em dar fim em tudo ali, sabe? E por algum motivo algo a mantinha, porque ela precisava me conhecer, eu precisava conhecê-la, porque foi através da internet, para que hoje a gente pudesse estar vivendo tudo isso. E aí eu vejo como que Deus pega mesmo todas as coisas, né, sejam boas ou ruins, e faz com que coopere para o bem daqueles que o amam. Tem na Bíblia falando esse versículo. Então, a oração dela, ela estava pedindo, ela falou, pedindo a ele porque ela não queria se lembrar deles, assim, ela queria que, tipo, ele passasse uma borracha na mente dela e apagasse, deletasse essa parte para que ela não sofresse, porque isso causava sofrimento, ansiedade nela. E aí, quando ela estava pedindo isso, eu prestando atenção, é claro que não é nada da minha própria cabeça também, porque é o Espírito Santo que traz para a gente, quando a gente está nessa busca, é o Espírito Santo que nos guia a todo instante. E é o Espírito Santo que faz com que venha, né, discernimento. E naquele momento eu pensei assim, não, ela não pode esquecer. Como assim ela vai esquecer? Ela não pode esquecer, porque isso pode gerar um testemunho lá na frente. Na verdade, não é isso que ela quer. Ela não quer ficar sofrendo com tudo isso que ela passou. Eu ouvindo, esperando ela terminar. Quando ela terminou, eu não disse amém. E aí eu falei bem assim: eu não vou dizer amém. Eu posso refazer a sua oração? Ela falou assim: pode. Aí eu fui refazer a oração, pedindo para ele, falando assim: o que na verdade ela quer é lembrar sem sentir dor, sem sentir incomodada, sabendo que já, né, está nas tuas mãos, que o Senhor tem poder de tirar esse incômodo do coração dela, porque se ela esquecer, como que isso vai poder gerar um testemunho lá na frente? Se ela esquecer, foi algo que ela viveu, é importante, mesmo que tenha sido doloroso. Isso vai virar um testemunho lá na frente. Então, ela não pode esquecer. Na verdade, o que ela quer é não sentir incomodada, é não sentir dor por tudo que ela passou. É isso, paizinho, que ela quer. E aí, né, falei mais algumas coisas ali, mas basicamente foi nesse sentido. E eu disse amém no final, e aí ela disse amém e concordou. E é claro que não foi da noite para o dia, no outro dia ela já não estava sentindo, não. Foi um processo ali, dia após dia, onde chegou um momento em que aquele incômodo foi saindo do coração dela. E, gente, que coisa linda. E aí, a partir dali, a gente começou a entender. E aí eu fazia também oração, ela concordava ou não, senão ela reformulava também meu pedido desse jeito, e a gente falava amém. E aí a gente começou a perceber que teve um momento que a gente começou, vamos supor, ela queria uma graça, em vez dela orar para eu falar amém, ela falava o que é que ela queria, e quem fazia oração era eu. E o contrário também, eu falava o que eu queria, quem fazia. A gente começou a perceber que quando
a gente começou a orar uma pela outra, fazendo o pedido da outra, Deus começou a atender a gente de uma maneira tão linda, mas tão linda, gente, que vocês não têm noção. Olha, foram dias muito felizes e que esse primeiro ano foi muito marcante porque a gente estava aprendendo tanta coisa, continuamos aprendendo, tá? Mas no sentido assim de que não tem criança quando ganha doce, quando ganha bala, que tudo ali é novidade. Agora, é claro, a gente já amadureceu em muitos aspectos e, e muita coisa vai mudando ali. Não mudando no sentido de não ter mais graça, não ter mais alegria, não. Mas a gente está no momento de um aprendizado maior. Lá no início, gente, não tinha um dia que a gente não sorria do início ao fim no nosso culto, no nosso momento de estudo. A gente ficava com os cantinhos da boca doendo de tanto sorrir. A gente foi assim, a gente passou um ano sendo muito mimada por Deus, sabe? E foi de uma alegria tão grande. E aí a diferença estava justamente na oração feita com amor. Eu lembro que a primeira oração que eu fiz pela Magda, que era uma situação lá que ela estava muito angustiada, e eu fiz a oração, e assim, eu fiz com todo o meu coração ali derramado diante de Deus, pedi, sabe? Tem quando a gente pede com a alma. E eu fiz, para mim, assim, foi um natural para mim, que dali saiu de forma tão natural. E quando eu terminei, a Magda estava emocionada. Depois, no canal dela, ela fez uma live onde eu fiquei até muito emocionada, que ela falou assim, gente, eu recebi uma oração da Jocélia, eu vi ela fazendo uma oração por mim a Deus, que eu nunca vi uma oração tão carregada de amor, nem da minha mãe, porque eu sei que minha mãe orava por mim, de repente orava, né, acredito que até com mais fervor, com mais amor, porque afinal era minha mãe, mas como eu nunca ouvi, eu não tinha noção. Então, gente, e ela, todas as vezes que ela orava, e até hoje ora por mim, que a gente sempre faz isso, uma pela outra, sempre é muito carregada de amor. Sempre é com aquela oração, sabe? Com a alma mesmo. E é dessa oração que a gente está falando que move a mão de Deus. Na palavra de Deus fala que Deus não rejeita um coração contrito. E o coração contrito é esse coração entregue, né? Com emoção, com todo amor. Então, essa oração feita em unidade, com propósito, né? Com união, com fé, com persistência e com amor, essa oração atinge o coração de Deus. E quando a gente está nesse momento, nesse movimento de intimidade com Deus, que a gente vem nutrindo isso, gente, os nossos pedidos vão ficando sempre alinhados com a vontade de Deus para nossa vida. A gente começa a entender o que Deus quer para nossa vida. A gente começa a entender que tem hora que está acontecendo alguma coisa que aquilo dali a gente nem precisa pedir a Deus para nos livrar daquilo dali. A gente só fala assim: me mostra logo o que eu preciso aprender com isso aqui, que seja rápido, que eu aprenda rápido para não ficar tão incomodada. Por quê? Porque a gente começa a perceber Deus trabalhando em cada coisinha em nosso favor. É a coisa mais linda. Então, a oração em concordância, a importância dela é justamente quando pessoas, né, duas pessoas ou mais pessoas, estão ali unidas em amor, entendendo que o amor de Deus que está sobre nós tem que refletir também sobre o outro. E eu coloquei aqui alguns versículos falando desse amor, né? Esse amor que nos constrange, né? O salmista lá no Salmo 116:12 falou assim, ó: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então aqui esse o que darei ao Senhor é reconhecendo que o amor de Deus é tão grande e que o nosso coração no mínimo deve querer também alegrá-lo, querer também deixá-lo feliz conosco. É como um filho que quer deixar o pai orgulhoso, né? Que alegria que é quando a gente consegue deixar uma mãe, um pai orgulhoso. A gente fica todo feliz. E é esse amor que a gente deve nutrir pelo nosso Pai Celestial. Lá em
Salmos 103, 1 e 2 fala assim, ó, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de teus benefícios. Lá em Deuteronômio 6, 5, fala assim, ó, amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Ô, gente, que coisa linda isso aqui. Deus, ele nos ama tanto que deu o seu melhor por nós. E quando a gente reconhece e percebe isso, a gente começa a tentar retribuir. Eu sei que por mais que a gente faça, jamais a gente conseguirá pagar a conta, né? Não tem como a gente pagar, porque o amor dele sempre vai superar de todas as formas por nós, enquanto estamos aqui, né? Agora, quando formos glorificados, estivermos do lado dele, aí sim, eu acredito que vamos consegui-lo amá-lo na mesma medida, mas enquanto estamos aqui, o amor dele já superou e muito o nosso, pela atitude dele de nos resgatar, de enviar o seu filho para morrer por nós. Mas tudo que a gente puder fazer, dando o nosso melhor para demonstrar a ele a nossa gratidão, a gente deve fazer. E uma dessas atitudes é justamente querer estar pertinho dele o tempo todo, querer conversar com ele, querer conhecê-lo cada vez mais, nutrir essa intimidade, que só é possível se você entender que você precisa separar um momento do seu dia para fazer isso. E esse momento tem que ser aquele momento onde você não será interrompido por nada e por ninguém, onde você irá determinar como um compromisso e um local adequado, né? A Magda faz caminhando, eu tenho o meu cantinho, que é justamente esse aqui onde eu estou gravando agora, onde eu me recolho aqui para conversar com ele todos os dias no mesmo horário. É claro, vou fazer uma viagem. É claro, durante a viagem você vai fazer no local onde você está, mas naquele mesmo horário, com compromisso. Jocélio, mas por que tem que ser o mesmo horário? Porque Deus é um Deus de organização e de rotina. Você pode falar com Deus em qualquer momento? Sim, mas o momento do compromisso, onde você vai dedicar aquele momento só para Ele, para conversar, para perguntar. Depois, em outro momento, você vai separar para ler a palavra, para estudar a palavra de Deus, que na palavra tem a revelação que a gente precisa para viver aqui nessa terra, né? Por que que eu sei que Deus, ele gosta de rotina? Porque lá, quando ele criou o homem e a mulher, ele vinha todos os dias na viração do dia. Lá não fala que cada dia ele vinha no horário. Tinha o horário certo. Tinha o horário certo. Então, quando dava a viração do dia, Adão e Eva já sabia que ele ia aparecer para conversar, para ter um momento de intimidade. Então, é por isso. É importante. Então, separe esse momento para que você nutre essa intimidade com Deus. Você vai ver como sua vida vai mudar, como que você vai ter um outro olhar, sabe? Não só para Deus, mas para si mesmo e para todos que estão à sua volta. E não deixe de compartilhar esse vídeo, de mandar para aquela pessoa que você conhece e que sabe que vai fazer diferença na vida dela. Vamos evangelizar encaminhando o vídeo, deixa o like, coloca aqui uma mensagem, se quiser fazer um pedido de oração, pode deixar aqui que eu vou estar falando também, tá? No próximo episódio eu vou contar, porque eu ia contar nesse, mas vai ficar muito grande, de uma atitude que a Magda teve em relação a demonstrar esse amor, né, de se preocupar, falar, nossa, ele está nos abençoando tanto, puxa, ele tem feito tanto por mim, além de tudo que já fez, né, que só de ter enviado Jesus para morrer por nós, de ter nos dado a vida, né, mas ela falando ali desses momentos de intimidade, de tudo que a gente estava vivendo, e a partir disso ela teve uma preocupação, mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo, espero que você não perca, né? Na próxima semana a gente se vê e eu vou dar continuidade a esse assunto, esse papo gostoso, onde eu espero que cada experiência aqui que eu venho contando venha te chacoalhar aí, te fazendo ter muita vontade de também viver algo diferente na presença de Deus. Então, fiquem todos com Deus, vejo vocês na próxima semana. Até lá!